Bem-vindo ao Leadercast, um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje falo com o Rodrigo Gurgel, mais que um escritor, um professor de escrita, mas que tem uma história que começa com militância sindical, até chegar ao universo do conservadorismo. Cara, é uma grande figura. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Leadercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafebrasilpremium.com.br. Muito bem, mais um Leadercast. Esse aqui é o seguinte, cara, essa figura aqui eu sempre encontrei em evento. É aquelas figuras interessantes que você vai num jantar e encontra a figura, você vai num lançamento de livro e encontra a figura, você vai numa palestra e encontra a figura, ou seja, aquela pessoa que é bom de encontrar, né? Tem gente que a gente só encontra em velório, esse aqui é uma boa. E a gente sempre se via lá, opa, legal, tudo bem. Eu acompanho o trabalho dele há bastante tempo e consegui, então, uma hora dessa estabelecer contato, e a gente foi ensaiando, no fim estou com essa grande figura aqui. Ele nunca ouviu o Leadercast, portanto ele não sabe das 3 perguntas iniciais que são absolutamente fundamentais. Não pode errar, pelo amor de Deus. Ótimo, né? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Rodrigo Gurgel, quer dizer, na verdade o nome completo é Rodrigo Otávio do Amaral Gurgel. Uhum. Tenho 58 anos, faço 59 em outubro, e eu basicamente sou crítico literário e professor de literatura. Crítico literário e professor de literatura, um homem que lida com as palavras. Isso. Que inveja, cara. Bom, você faz também isso, poxa mas vida, e muito bem feito. Eu sou um chutador, cara. não, que é isso. Vamos vamos começar do começo. Amaral Gurgel é um sobrenome de respeito, hein, cara? Nossa, mas olha, todo mundo que quando escuta fala a mesma coisa, e eu sempre dou a mesma resposta. Qual é a sua resposta? É que o gerente do banco não sabe disso, entendeu? Você sabe que meu sobrenome é Pires, né? É. Então o pessoal quando perguntava, eu falava assim, você é Pires? Sim, eu sou o Pires 400. Pois é. E até eu descobri que 400 anos atrás, o que Portugal mandava ao Brasil era puta, bandido, assassino. Eu falei, então não. Mas lá. é um nome Sim, nome Amaral. muito tempo. Aí você vai ver os momentos importantes da história do Brasil, sempre tem o Amaral Gurgel metido. Amaral Gurgel lá. Até fabricando automóvel, tem, né? Tem. Aliás, todo mundo pergunta dele, se né? é meu primo. Eu disse assim, olha, era. Uhum. Depois que ele faliu, deixou de ser, Sim, entendeu? tá certo. Você nasceu onde, Rodrigo? Eu nasci em Jundiaí. Jundiaí? Jundiaí. Aqui do lado aqui de São ao lado, Paulo, né? Aqui ao lado, O que seu pai e sua mãe faziam? Olha, minha mãe, são 2 famílias muito diferentes que se uniram. Minha mãe, que está viva até hoje, mora em Jundiaí, vem de uma família muito pobre, muito simples. Ela era balconista da antiga Drogazil em Jundiaí, que era uma farmácia que tinha ali atrás da igreja matriz. E meu avô, quando chegou aqui, que nasceu em Granada, quando chegou aqui no Brasil, foi ser verdureiro, né? Tinha uma carroça. Ele era o Amaral ou era o Gurgel? Não, nenhum dos dois. Ele era Carvajal. Sim. Em espanhol, Carvajal, né? Que é um sobrenome muito comum lá. E quando ele chegou aqui com os irmãos, ele foi vender verdura e tudo. E essa é uma história, aliás, muito, muito interessante, né? Que minha avó, mãe de minha mãe, contava. Que elas eram em 3 irmãs
E elas então ficavam conversando entre elas e contando, né? Não, o homem dos meus sonhos, né? A pessoa com quem eu quero casar é assim, assado, e tem que ser desse jeito, e tem que ter essa qualidade, tem que ter outra qualidade. O príncipe encantado. O príncipe encantado. E minha avó diz que virava e dizia assim, olha, para mim não precisa nada disso. Pode ser um verdureiro que vier bater na minha porta. Se eu gostar dele, vai ser esse cara. E as irmãs achavam um horror, né? A mãe achava um horror, né? E um belo dia foi o que aconteceu. Bateu o verdureiro. Bateu o verdureiro na porta, era meu avô. Os dois começaram a namorar. Foi uma confusão danada, né? Quando decidiram casar, os pais não deram absolutamente nada para ela. Ela saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás. Caramba. E levou só uma máquina de costura. Isso nos anos 30. Exatamente, anos 30. Mas o melhor vem agora, né? As duas irmãs morreram solteiras. Entendeu? Quer dizer, ela ficou com o verdureiro. E ela ficou com o verdureiro, né? Depois aí eles mudaram, foram para várias cidades, moraram em várias cidades do interior, tudo, até que quando foram para Jundiaí, então ele já era um metalúrgico, né? Trabalhou na antiga Vigorelli em Jundiaí. Deixou de ser um empreendedor, então, para ser um funcionário, né? Empresa, um metalúrgico. E minha avó, a vida inteira, usou a máquina, que foi a herança dela, sim, e costurava. Sim. Né? E moravam ali em Jundiaí, no bairro da Colônia. Sua avó não, sua mãe? Não, minha avó. A sua avó? Minha avó. Tá. Né? Minha mãe, então, estudou um pouco e tudo, mas depois, sabe como é que é? Os filhos eram 9 filhos, todos trabalhando, né? Todos sim, ajudando em casa e tudo. E mamãe, então, foi ser balconista na Drogasil. E meu pai, aí é uma outra história, vem de uma família já de classe média alta, de políticos e gente que sempre, enfim, participou da vida política. Esse era o Amaral Gurgel. Esse era o Amaral Gurgel, exatamente. Na verdade são 2 grupos, né, dessa família Amaral Gurgel. Os Romero Pereira, cujo sobrenome desapareceu, e que era o sobrenome da mãe de meu pai, da minha avó paterna, né? Que esses são monarquistas, cafeicultores, aquela coisa toda, e o Amaral Gurgel, que é ao lado do meu avô, que esses vieram de Itu e participaram inclusive da Convenção Republicana, que fundou o Partido Republicano e tudo, uma outra linha. Mas todos os 2 lados sempre participando ativamente da vida política e tudo mais. E um belo dia, meu pai, jovem, né, entrou na farmácia para comprar um remédio e pirou, né? Enlouqueceu, se apaixonou pela minha mãe. E aí foi um problema, né? Porque como é que vai fazer? Né? Quer dizer, a família abastada com a família operária, né? Mas no fim deu tudo certo, quer dizer, casaram, e meu pai infelizmente morreu muito cedo, mas tiveram 3 filhos. O que seu pai fazia? Meu pai era advogado, entrou para o serviço público e fez carreira na Assembleia Legislativa do Estado, aqui em São Paulo. Como político ou como... Não, como back office, como assessor técnico, jurídico e... Sua mãe? Mas atuou na política também. Sua mãe? Não, minha mãe, dona de casa. Tá. Dona de casa. Então, teu espelho para o que eu vou ser quando crescer era seu pai, que era o que estava agitando, trabalhando. Pois é. O que você queria ser quando crescesse? Pois é. Então, a família, né? Eu acho que eu fui assim uma decepção, entendeu, para a família, porque eu militei, fiz vida política quando mais jovem, e até a minha, digamos aí, meus 30 e pouco, 40 anos, e tentei fazer direito. De que cor era essa militância? Não, minha militância é vermelha. Era vermelha? Vermelhíssima. Não, eu fui membro do diretório do Partido dos Trabalhadores em Jundiaí.
Eu fui membro, inclusive, digamos que uma espécie de um Conselho Nacional de Formação Política do PT. Né? Que ano nós estamos falando? Nós estamos falando de 1980, né? 80 e pouco, até 90 e pouquinho, por aí, né? E, inclusive, saí candidato a vereador lá em Jundiaí. Enfim, trabalhei na CUT, trabalhei numa escola de formação sindical e política do PT e da CUT. Ficou puto quando o Collor ganhou. Pois é, exatamente. Exatamente, né? Que é o Instituto Cajamar. Então eu tive toda uma, né? Quer dizer, também nesse sentido, fui na contramão daquilo que minha família fazia, né? Foi um verdadeiro horror, né? O dia que eu pus uma bandeira do PT na porta da minha casa, em Jundiaí, foi um escândalo, né? Mas depois você vai, mas enfim, antes de falar da questão política, né? Quer dizer, em termos de perspectiva profissional e tudo, eu acabei indo para a área da literatura mesmo, desde muito menino. Mas era um sonho isso? Não, Quando cresceu, não era um sonho. isso? Não, era uma coisa, era uma paixão que eu alimentava e que foi se tornando a minha profissão. Naturalmente, nada foi planejado, compreende? A pressão da família para ver o diploma de advogado, de doutor, de engenheiro. Olha, é uma coisa, outro dia eu comentava sobre isso com meu filho. Porque todo mundo tem essa história, né? De que você foi pressionado, de que você... E eu fico rememorando, por exemplo, o comportamento do meu pai. Por exemplo, um dia eu cheguei para ele e falei assim, então, pai, eu acho que eu vou prestar artes cênicas. Como de fato prestei na USP aqui. Ele falou, artes cênicas? Eu falei, legal, né? Teatro, tal, isso aqui. Ele falou, tá bom. Aí estudei tudo, fiz o exame, etc e tal, mas não consegui entrar. Aí prestei letras na PUC. Aí entrei em letras. Aí comecei a cursar, tudo. Chegou no segundo ano, aquilo me encheu terrivelmente o saco, porque o que eu queria estudar era literatura. E não linguística, fazer árvore de análise linguística, aquela coisa toda. Eu achava aquilo um porre tremendo. Eu queria estudar literatura. Aí cheguei para ele e falei, olha, pai, não tá dando, viu? Eu vou cair fora e vou fazer filosofia. Ele falou, é mesmo? Filosofia? Pô, mas você tem certeza? Eu falei, não, eu vou fazer filosofia. Ele falou, tá bom, faz filosofia então. Aí fiz tudo. Aí falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar no seminário. Ele falou, no seminário, Rodrigo? Eu falei, vou ser padre. Ele falou, entra no seminário então, vamos ver o que vai acontecer. Então assim, ele teve uma paciência comigo. Sim. Que é uma coisa assim incrível. Eu não teria essa paciência hoje com um filho, compreendeu? Você tinha irmãos? Eu tinha. Tenho dois irmãos. Tenho um rapaz, que é o do meio, e tem uma caçula. Era a mesma paciência que os três? A mesma paciência. Sim. Agora, o surpreendente é que em termos de comportamento, de disciplina, ele era autoritário, entendeu? Mas quando chegava nessa questão, então eu não posso dizer que me encheram o saco para ser médico, para ser advogado, para ser engenheiro. Não, sempre me respeitaram tremendamente nesse sentido. O que pintasse estava bom. Ele argumentava, conversava comigo, queria entender e tudo, mas nunca ele... Aí depois do seminário eu fui fazer direito. Mas você chegou a fazer o seminário até que ponto? Eu fiz um ano de seminário. Aí caí fora. Aí ele falou, bom, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, acho que eu vou tentar direito, pai. Ele falou, tá bom. Aí fiz um semestre de direito, pô, aquilo me encheu o saco. Cheguei para ele, pai, aquilo é uma loucura. Ele falou, bom, eu tinha certeza que você não ia se dar bem com isso, Rodrigo.
o seu negócio é outro. Eu acho que o seu negócio é voltar para letras. A sua coisa tem a ver mais com arte, você não acha? E aí foi exatamente. Aí eu voltei para a PUC, mas não terminei o curso. Entendeu? Chegou uma hora que me torrou a paciência. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou ser autodidata que dá mais certo. Entendeu? Sim. Isso que ano era, hein? Puta, isso faz tempo, hein? Isso 1982. Tá. Você, a sua família era rica? Não, de jeito era uma nenhum. Família não, uma família remediada, de classe média. É. Meu pai era digamos que Hoje, se ele tivesse vivo, ele estaria muito bem, estaria com um salário aí de, sei lá uns 20 mil reais, 25 mil reais, é o que ele estaria ganhando, entendeu? Mas e aí, cara, 20 e tantos anos de idade, tentou uma, não deu, duas não deu, três não deu. O que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer quando crescer, cara? Pois então, aí o que eu fui fazer? Bom, mas esse tempo todo eu trabalhava, sempre trabalhei, comecei a trabalhar com 15 anos. Sim. Com 15 anos de idade, eu fui ser alfabetizador do Mobral em Jundiaí. Então, fiz o curso para ser alfabetizador, né? Por iniciativa própria? Por iniciativa própria. Tá. Porque eu achei que era um negócio legal. E de fato, dar aula é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Então eu tô entendendo teu pai aí, cara. O velho olhou e falou, pô, esse moleque tem responsa. Não é um maluco, não é um doido que tá... Não, eu trabalhei desde os 15 anos. Sim. Então, e era muito interessante, porque no Mobral, ainda que hoje a gente olhe todo aquele método, não é, que era de inspiração no Paulo Freire, e a gente veja todos os limites que aquilo tinha, mas para mim foi uma experiência fantástica. Por quê? Porque o alfabetizador do Mobral, ele tinha que ir até o bairro, sim, onde não havia classe. Ele tinha que visitar a comunidade toda. Ele tinha que achar um local para dar aula. Ele tinha que formar a classe, convidar as pessoas da comunidade e aí então começar a dar aula. Então imagina, isso há décadas, né? Em Jundiaí, num bairro operário, como naquela época era o bairro do Retiro, em Jundiaí, para um garoto de 15 anos, você tem que percorrer aquelas ruas todas sem asfalto, aquela comunidade paupérrima, e bater de porta em porta, conversar com as pessoas, né, dizer que ia começar um curso de alfabetização de adultos, tinha uma pequena entrevista que você tinha que preencher e tudo. Assim, eu levei dias, semanas fazendo isso. Né? Depois, fui dar aula numa igrejinha abandonada que tinha lá. Né? Isso com 15, 16 anos? Com 15 anos. Formei a classe e comecei a dar aula. Então, assim, hoje, revendo, isso te dá uma experiência de vida, claro, que é uma coisa fantástica, entendeu? Claro. E esse foi meu primeiro emprego, né? Depois fiz um monte de outras coisas, tive comércio em Jundiaí, montei um sebo, né? Uma pequena livraria. Um jeito de ficar perto dos livros. Pois é, exatamente. Tá. E trabalhei no jornalismo também, em Jundiaí. Tudo lá em Jundiaí. Tá. Um jornal de porte regional, né? Um jornal de tamanho aí médio, que nem sei se existe ainda hoje, deve existir, que é o JJ, Jornal de Jundiaí. Trabalhei vários anos lá, comecei como revisor e fui gradativamente subindo. Eu fui revisor. É mesmo? Do Diário de Bauru. Pô, você sabe como é que é, feito, né? Com linotipo. Nossa! E eu revisava as provas tiradas do linotipo. Nossa! Que, olha, atenção, você que está nos ouvindo aí, que não tem a menor ideia do que seja linotipo, entre no Google, aliás, entre no YouTube e escreva linotipo, linotype, você vai ver um sujeito operando uma máquina lá que é coisa de filme de ficção científica. Nossa, é uma coisa louca. Era assim que era feito o jornal na época, né? Mas, de novo, puta experiência. Muito. 15 anos de idade, nossa, né? Responsa, que legal, revisando o texto e ganhando uma graninha no final desse. Pô, isso mudou tudo, né?
Puxa Mudou tudo. vida. Mas vamos lá, vamos chegar no teu... Eu quero chegar no que você faz atualmente aqui, né? Você então decide que vai levar a tua vida na direção de ganhar dinheiro com Com literatura. literatura. Ou eu sou professor de literatura, ou eu sou escritor, eu vou vender livro, eu vou ficar rico vendendo livro. É. A gente sabe que para ficar rico vendendo livro no Brasil, É uma tem que ser um Neymar, é mais ou menos Neymar, né? É um prêmio de loteria, né? É loteria, né? Como é que foi? Quando você foi mergulhar nesse... Qual era a ideia? Olha, o que aconteceu? Depois da experiência da livraria e da experiência no jornal, eu tive uma experiência profissional na Escola de Formação Sindical da CUT, aqui em São Paulo. Né? Quer dizer, eu já estava dentro do partido, e então eu fui ser formador e organizei o departamento editorial da Escola de Formação Sindical da CUT em São Paulo. Né? Trabalhei, fizemos uma revista que teve uma aceitação muito grande. O que ensina uma escola de formação sindical, cara? Olha, basicamente, quer dizer, assim, mas o que eu vou falar para você agora é com o olhar que eu tenho hoje, Sim. não com o olhar que eu tinha na época, tá? O que ensina é você ser um militante, um agitador, né? Entendeu? O trabalho é esse. Ele não tem curso para fazer coquetel Molotov, porque essa fase é uma fase já ultrapassada para a parcela da esquerda, para a parte da esquerda. Não é? Quer dizer, tem uma parte grande da esquerda que fez uma aposta aí no que eles chamam de jogo democrático, né? Ainda que essa aposta seja, do meu ponto de vista hoje, em muitos sentidos, é uma aposta cínica, né? Mas enfim, mas depois a gente fala sobre isso. Estratégica, né? É uma aposta estratégica. É uma aposta estratégica, exatamente. Né? Mas ensina isso, quer dizer, ensina teoria, né? Claro, quer dizer, você vai ler aí os teóricos, né? Vai ter noções da esquerda toda, vai ter noções de economia, vai estudar também um planejamento, né? Vai estudar planejamento, como planejar as suas atividades políticas, sindicais, né? E tudo. Usa-se muito aquele método, acho que ainda hoje, o método um cara que foi ministro do Allende no Chile, agora não me lembro o nome dele, mas que enfim, ele desenvolveu toda uma técnica de planejamento. Carlos Matos é o nome dele, se não me falha a memória. E vai estudar também, claro que um pouco de história e do movimento sindical e tendências da economia e de método de trabalho, né? Quer dizer, são essas as questões aí básicas, né? Volta para 1980. Sim. Para que serve um sindicato com a cabeça de quem está em 1980? Olha, serve para mudar a ordem social, entendeu? Esse é o lance. Não é para proteger os... Essa era a tua cabeça em 1980, era isso? Não. Ou na tua cabeça, não. O que era? Em 1980, para mim estava muito claro, tanto na militância petista quanto na militância cutista, que na verdade na CUT eu não fui um militante, eu fui um profissional da área de edição de revistas, de livros, e fui um professor, né? Eu fui um professor, agora minha militância era partidária, petista. Sim. Né? Nos dois casos, né, para mim estava muito claro que o objetivo é um só. E eu trabalhava com esse objetivo. Você tem que mudar a ordem institucionalizada por dentro. Entendeu? Quer dizer, é a perspectiva de uma revolução aí gradual, silenciosa, sem violência. Gramsciana, usando um método ideológico. Você tem que interferir dentro da organização da sociedade, usando os meios que a instituição democrática te oferece, e fazer
a revolução que você não vai fazer pegando em armas. Sim. Entendeu? E o objetivo era esse, nós éramos preparados para isso. Entendeu? O problema é que a esquerda ela só consegue sobreviver em termos morais, ela só consegue suportar a si mesma quando ela olha para o espelho, porque ela é profundamente cínica. Uhum. Então você trabalha para isso, você faz isso, você atua para conseguir isso e você não diz para ninguém que esse é o objetivo. Sim. Entendeu? Você não diz, inclusive, nas grandes reuniões partidárias. Entendeu? Nas grandes reuniões partidárias, a conversa é outra. A conversa é a conversa do discurso político aí, do arroz com feijão. Sim, vamos proteger os fracos e oprimidos. Exatamente. Para o bem da população, exatamente. Vamos crescer com consequência. Exatamente. A justiça social, tornar as coisas um pouco mais igualitárias e tudo mais. Agora, o observador que tenha um mínimo de interesse, né? Quer dizer, se ele, por exemplo, for pegar o caderno de teses de um congresso do Partido dos Trabalhadores, ele vai ver que o discurso, na verdade, é completamente diferente. Né? A realidade é outra. E você começou a perceber isso? Não, eu tinha noção quer dizer, eu entrei para isto. Tá. Entendeu? Quer dizer, eu acreditava sinceramente nessas ideias, nesses valores. Não tenho por que aqui tentar adorar a pílula, entendeu? Você não foi um inocente útil. De forma Você não alguma. foi enganado. Ao contrário, não houve engano nenhum. Uhum. Não houve engano nenhum. O objetivo era o poder. Lá no final, Sem temos dúvida, que conquistar o poder. Claro. E transformar a sociedade. Quer dizer, nós queríamos... e é o que a esquerda quer. Quer dizer, ela quer fazer com que a ordem institucional vigente, né, que ela comece a ruir. Né? E para fazer isso, o que ela precisa fazer? Ela precisa destruir as bases do que está aí. Né? Então, por exemplo, por que hoje, nos últimos anos, nós alcançamos um pico de corrupção que há 20 anos era inimaginável? Por quê? Porque faz parte do projeto. Essa licenciosidade com a coisa pública, né? Essa coisa de chegar e dizer assim, olha, nós vamos roubar e não vamos atrapalhar vocês para vocês roubarem, porque a gente quer mesmo que a coisa fique uma zona, uma bagunça, e que não haja valores e que ninguém respeite nada. Faz parte do jogo. Esse caos todo para poder criar ressurgir um Redentor, e o Redentor é o príncipe, é o partido. Exatamente. Tá. Exatamente. Aliás, hoje de manhã a Gleisi foi visitar finalmente o Lula, viu? Puxa. E saiu hoje de manhã e deu uma entrevista. Chorou no final. Dizendo que ele estava lá e que ele disse para ela que ele pensa muito no Brasil, ele pensa demais no Brasil. Por isso o sonho dele é sair de lá, ser candidato e ser presidente do Brasil para, como é que ela falou, colocar o país de volta nos eixos. Exatamente. Não, desculpe, para reconstruir o Brasil. Claro. Quem destruiu? Pois é, quem será, né? Então é um discurso maluco. A gente vai desviando toda hora aqui, né? Sim. Me fala então, você está lá na CUT e aquela é a tua profissão. Você ganha a tua vida. Meu trabalho é esse, exatamente. Tá legal. Meu trabalho é esse. Ser editor. Sim. Né? Editei um monte de publicações sindicais e tudo. Né? Enquanto isso, teu primo estava lá na outra ponta, tomando surra dos grevistas. Exatamente. Tentando fazer um automóvel brasileiro. Exatamente. Se ferrando nas duas pontas, porque apanhava de baixo, apanhava de cima. O complô das montadoras para detonar o cara. Pois é. Quer dizer, se é que foi meu primo. Sei lá. Eu sinceramente não sei, mas pode ser que seja, pode ser. Nós estamos falando aqui da Gurgel, tá? Que é um fabricante de automóveis, que maluco do empreendedor. Esse é uma das... Eu lamento profundamente ele ter morrido antes de eu conseguir trazê-lo aqui para o Leadercast. Seria maravilhoso, muito interessante. Eu conheci pessoalmente e conheci já no final da carreira dele. E eu, conversando com ele, eu senti, tinha um amargor
de uma história de vida assim, de que, cara, eu quero fazer direito e os caras me sacaneiam. Claro. Ele tentou construir um carro brasileiro e ele virou piada o tempo todo, até que conseguiram desmontar a ideia dele, né? Mas conseguiu botar uns gurgés andando aí. Claro, cara, né? Claro. Tem gente que tem até hoje. Opa, né? Claro que tem, né? Mas então, me conta na continuidade aí. Então, aí depois o que aconteceu? Aí, eu gradativamente, quer dizer, chegou um momento em que começou um processo de acordar para a realidade. Uhum. Tá? Quer dizer, lentamente eu comecei a entrar em choque com algumas coisas. Né? Eu comecei a ver certas coisas e ver que assim, que aquilo que nós fazíamos, o que nós defendíamos e aquilo que era praticado pela direção partidária não batia. Entendeu? Tinha um desnível ali, tinha um problema entre discurso e realidade, né? Entre o que era exigido da militância e o que eles faziam, o que eles viviam. Há quanto tempo você já estava na militância, quando começou a acordar assim? Eu já estava, vamos pensar um pouco aqui, eu estava há uns 8, 9 anos, 10 anos, por aí. Por que leva 9 anos para acordar, cara? Você tinha um problema cognitivo de estar incapaz de enxergar o que estava acontecendo por uma questão de fé, sabe? Eu tenho tanta fé nesse projeto que é impossível que isso tudo seja verdade. O que era esse véu que te impedia de ver? Ou você estava numa escala tão inferior que você não conseguia assistir? O que era? Não, eu acho que o grande problema é o auto-engano. Esse é o grande problema. Entendeu? Porque as coisas estão ali na sua cara. Você não enxerga porque você não quer, porque você se recusa a aceitar e também você se recusa a usar aquele espírito crítico que você tem para julgar o que eles chamam de sistema capitalista e o escambau, você não usa para julgar as coisas internas. Sim. Você trata a realidade de uma maneira dicotômica, entendeu? Você divide a realidade e para um lado você tem um julgamento, para o outro você tem outro. Aliás, eu estava relendo esses dias um texto do George Orwell e que ele diz exatamente, quer dizer, como um intelectual esquerdista, o que ele faz? Ele empurra para um lado da cabeça os problemas contraditórios para os quais ele não tem resposta. Ele coloca como que atrás de um biombo, entendeu? E fica repetindo as mesmas ideias contraditórias como se fosse um papagaio. Entendeu? E era o que eu fazia. Isso tem um nome, né? Chama-se imunização cognitiva. Exato. Né? Bom, esse é isso. Para quem está ouvindo a gente aí, cognição é o processo que você tem de interpretação, de raciocínio, de olhar a realidade, processar isso dentro da cabeça e transformar isso em alguma coisa que tem algum significado. E a imunização é aquele momento em que você sai do terreno do racional e entra no terreno da fé. Eu acredito tanto nisso aqui, eu tenho tanta fé nisso aqui que eu sou imune. Você pode me trazer aqui o vídeo que apresente o Lula pegando o dinheiro e depositando na conta na Suíça. Eu vou dizer que é mentira. Exatamente. Eu não vou acreditar de jeito nenhum. Eu estou totalmente imunizado e não há o que fazer com o imunizado, porque ele está no terreno da fé. Exatamente. É fé. Ali é fé e com a fé não se discute, né? Você tem razão. Mas a pergunta que eu fiz para você é aquela, quando é que esse véu começa a desaparecer e você olha para aquilo e fala, foi a maturidade que fez isso? Você foi ficando mais velho? O que foi? Olha, eu acho que isso ajuda também, né? Mas eu acho que o melhor de tudo é o choque de realidade. Né? Então, assim, há um evento que para mim funcionou como para usar um lugar comum, como um divisor de águas. Eu era funcionário do Instituto Cajamar, que é um instituto de formação sindical e política do PT e da CUT. Acho que hoje pertence ao Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, não tenho certeza. E o que acontecia? Nós tínhamos sérias dificuldades financeiras. Tá? Então, assim, o salário atrasava, o Instituto não depositava o INSS, a instituição estava uma zona completa, enfim. Tinha uma infinidade de problemas, uma infinidade. Tá?
E o que nós não conseguimos entender, as centrais sindicais europeias mandavam sistematicamente verbas para reformar o Instituto, para ajudar o Instituto. Inclusive, nós recebemos visitas das lideranças das centrais sindicais constantemente. E esse dinheiro foi injetado ali em somas enormes. E além disso havia também um acordo de cursos. Eu próprio fiz um curso que foi ministrado por 2 dirigentes de uma central sindical da Dinamarca. Ficamos lá fechados durante uma semana fazendo curso com eles. E apesar de tudo isso, quer dizer, esse constante problema financeiro, então você começa, sabe, aquilo começa a te incomodar. E começa a incomodar por quê? Porque incomoda o teu bolso. Claro. Quer dizer, na época eu já tinha pensão alimentícia para pagar de um filho, quer dizer, enfim, eu tinha dívidas, tinha compromissos, pô. O salário não podia atrasar. Quer dizer, me incomodava saber que no centro de decisão da principal sindical, da principal central sindical do país, não se depositava o INSS do funcionário. Uhum. Bom, aí um belo dia me avisam que toda a direção nacional do PT e da CUT ia se reunir no Instituto Cajamar no final de semana. Então, tudo bem, né? Normal, quer dizer... Quando eu chego na segunda-feira, então teve lá o encontro, sexta, sábado, domingo. Quando eu chego na segunda-feira cedo para trabalhar, o Instituto Cajamar fica ali na Via Anhanguera, né? Quer dizer, nem sei se o Instituto ainda funciona hoje, né? Mas era assim. E ele fica logo na entrada de um condomínio particular, né? Você entra... E ele é um prédio circular e ele está meio no alto, assim, à esquerda. Quando eu entrei, que eu estacionei, que eu cheguei nesse platô onde fica o prédio central, eu saí do carro e, assim, tem, assim, uma caminhada de 50 metros para você chegar nesse prédio central, num pátio. O pátio... estava forrado de bituca de charuto cubano. Entendeu? Quer dizer, que naquele tempo já era assim uma fortuna. Né? Quer dizer, e eu sei que era porque assim, eu gostava de fumar e era difícil conseguir um charuto, pagar por um charuto, era caro. Né? Aí eu comecei a olhar aquilo, aí tinha uns tambores enormes, tambores de óleo grandes, assim, montes de garrafas de uísque importado. Entendeu? E tinha umas churrasqueiras espalhadas, e assim, um monte de carne largada ali. Não só restos, mas coisas que não foram assadas, né? Que não foram consumidas, largadas, esquecidas ali. E aquele já cheiro de podridão, né? E as moscas. Eu fui cruzando aquele pátio e aquilo começou a me dar um negócio. Porque assim, eu estava vendo ali um exemplo de absoluto desperdício. Entende? Quer dizer, aquela festa, entendeu? Era uma gargalhada... Na tua cara que estava com o salário atrasado. Exatamente, pô. Entendeu? Esse, para mim, foi o grande momento, entendeu? Uhum. Que eu peguei, eu parei ali, eu fiquei olhando aquilo em estado de choque, porque aquilo não condizia em nada com tudo que eu defendia e com tudo que sempre tinham defendido. Só você sentiu isso? Acho que sim, né? Ninguém veio conversar? Não teve um papo de peão ali? Não. Você viu aquilo, nada? Não. Se teve, eu realmente não me recordo, entendeu?
Você sofre essa decepção, que é uma paulada. Exatamente. Essa foi a primeira, né? Como é que você começa a processar isso? Do tipo assim, parece que eu vou ter que fazer uma curva na minha... Eu vou ter que dar um outro jeito, entendeu? Eu vou ter que, né? Alguma coisa tem que ser feita aqui, né? Uhum. Aí você começa a tomar um pouco de distância da coisa, muito lentamente, porque, assim, é um investimento de uma década, entendeu? Né, de ideais da juventude, você mudar tudo, entendeu? É um choque, né? É um choque. Mas aí veio o segundo choque, meses depois, né? Meses depois. Meses depois eu estava então numa outra função, dentro de um instituto da CUT Nacional, e que era um instituto que trabalhava com dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador, com dinheiro do FAT. Sim. E então nós produzíamos cursos e também produzíamos livros. Bom, isso eu estou contando pela primeira vez na minha vida, hein? Bem-vindo ao Leadercast. Tá? Bom, eu chego lá para trabalhar, né? Começar a trabalhar. E o que eu faço? Bom, eu já tinha trabalhado na escola sindical da CUT em São Paulo. Então, cheguei lá, conversei com o coordenador, tinham lá os livros, tinha um monte de coisa encaminhada, tudo. O que eu fiz? Segui o mesmo padrão que eu seguia na escola sindical da CUT. Quer dizer, vamos fazer um livro? Precisa fazer um livro? Então nós vamos fazer o projeto editorial do livro. E aí nós fazemos uma cotação, certo? Em 3 gráficas grandes, né? Profissionais, boas. E aí eu me baseava aí em 3, 4 gráficas do mercado, né? Gente que produzia livro para Record, para Companhia das Letras, para editoras grandes. Escolhia as gráficas, mandava o projeto, todo o projeto editorial, tudo, fazia a cotação de preço, mandava para o mais barato e pronto. Era o procedimento, era o que eu fazia, que eu fiz durante anos. 1 ou 2 publicações depois, o Vacari, que está preso hoje, me chama na sala dele. E eu nunca tinha conversado com ele, em toda a minha vida. Não era do meu grupo. Eu entrei na sala, ele virou para mim e disse assim, nem falou bom dia, nem boa tarde, nada. Ele virou para mim e disse assim, escuta, quanto você ganhou aqui para fazer esse livro? Eu falei, como assim quanto eu ganhei? Eu falei, quanto você levou para mandar para essa gráfica? Mas assim, falando com rudeza. Com rudeza. Um sujeito rude, ríspido, mal educado, grosseiro. Eu falei, Vacari, eu acho que você não me conhece, meu velho. Você devia ir falar com o pessoal que foi meu diretor na escola sindical em São Paulo. Você vai ver que não é o meu padrão, não faço isso. Ele começou a dar risada na minha cara. Ele falou, porra, meu, qual é, pô? Você vai me dizer que você não ganhou nada? Você não ganhou nada para mandar para essa gráfica aqui? Eu falei, não ganhei nada, pô. Bola. Não ganhei nada. Né? É bola. Quanto você levou de bola? Ele falou, tá bom. Pode sair então. Saí. Trabalhei. No dia seguinte, quando eu entrei na minha sala, em cima da mesa, tinha uma lista das editoras para onde eu tinha que mandar os livros dali para frente. Das gráficas? Das gráficas. Sim. Não, editoras não, das gráficas. Sim. Onde já havia um acerto. Exatamente. Todas. Eram 5 ou 6 gráficas, todas gráficas de sindicatos. Certo? E depois, quando eu fui fazer as cotações, claro, o preço era infinitamente superior às gráficas comerciais, né? E o serviço era infinitamente inferior.
Tá? Demoravam para entregar, faziam um serviço de péssima qualidade. Tá? De certa forma, então, assim, é evidente... você está me reproduzindo como é que eu vou dizer? Isso é a coluna vertebral do Petrolão, por exemplo. Exatamente. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo. Mesmíssimo modelo. Sempre é o mesmo modelo. Estava lá nos anos 80, claro, dentro de uma entidade sindical. Exatamente. Aí, assim, 20 dias depois, um mês depois, eu estava fora. Entendeu? Uhum. E o próprio instituto depois se desfez, nem existe mais e tudo mais, entendeu? E o Vacari está preso. E o Vacari está preso. Não tem nada por acaso. Né? E eu estou em liberdade com a consciência tranquila. Mas então, você tem que ganhar vida. Entendeu? Aí tem que ganhar vida. Para onde eu fui? Fui para as editoras. Então, mas aí você se tira a camiseta vermelha. Claro. Aí que tá. Eu continuo... Entendeu? Participando de reuniões com amigos, porque eu tinha amigos que eram militantes históricos, né? Gente que, enfim, que tinha que tinha inclusive um acúmulo de reflexão teórica a respeito do que fazer no momento em que o PT chegasse ao governo, né? E tudo mais, entendeu? Então, quer dizer, me afastei, fui buscar trabalho nas editoras, como preparador de originais, como revisor, né? E convivendo com esses amigos históricos, né? Até que veio, então, a vitória do Lula. E uma das minhas amigas, uma amiga queridíssima, é uma pessoa que tem uma participação histórica dentro do PT nas reflexões da área de educação. E, claro, ela foi imediatamente chamada, primeiro para aquele governo de transição, né, que o Lula fez, e depois para assumir um cargo no Ministério da Educação. E é uma professora, inclusive com a família, tem um passado de militância no Partido Comunista aqui no Brasil, enfim. É uma pessoa não só brilhante, como honestíssima, é uma pessoa exemplar. Bom, 15 dias depois da posse, ela me telefonou. Ela disse assim: olha, Rodrigo, estou ligando para você para te avisar que eu estou voltando para São Paulo. Eu falei, mas eu não vou citar o nome dela aqui, porque... Eu falei, mas a coisa tá começando, pô, quer dizer, agora você vai voltar para cá. Ela falou, olha, meu querido, isso aqui é uma mentira. É uma piada. Nada do que a gente planejou esses anos todos vai acontecer. Tudo isso é uma mentira, Rodrigo. Eu estou fora. Eu não vou participar disso aqui. O ministério está loteado. Entendeu? O Zé Dirceu entregou o ministério na mão das piores facções que podem existir. E assim, eu não vou participar dessa mentira. E de fato, uma semana depois ela estava de volta para São Paulo, foi dar aula. Então, assim, a partir daí, quer dizer, eu também rompi com tudo, entendeu? Sim. Foi o rompimento definitivo. Mas você percebe, foi uma conversão que nós poderíamos chamar de uma conversão agostiniana. Entendeu? Quer dizer, eu tive que fazer todo um processo de revisão da minha vida. Você não é o único, né, cara? Eu sei de casos de vários sem dúvida, que foram debandando na hora que foram vendo que opa, então eles vão pulando fora no meio do caminho. Não, e ainda bem, né, que a gente acorda e percebe as coisas. Porque se você é um cara íntegro, honesto, entra num ambiente que você vê que não é íntegro nem honesto e fica ali,
e não fala nada, Sim. Bicho, no mínimo você está compactuando com Claro, aquilo. claro. E tem gente que não vai suportar Agora, isso. agora nunca. isso aí, eu acho que é importante salientar isso, quer dizer, porque durante esse período eu convivi com muitas pessoas honestas também, compreendeu? Sim. Tem gente boa, Sim. tem gente como eu, bem intencionada, que acreditou, entendeu? Por exemplo, a escola sindical da CUT em São Paulo, o tempo todo que eu trabalhei ali, nossa, as pessoas eram profissionais formidáveis, os formadores eram pessoas dedicadíssimas, né? Enfrentavam dificuldades, muitas vezes os repasses não vinham, e tinham dificuldade muitas vezes para conseguir salário, e continuavam trabalhando, continuavam se dedicando, compreende? Então assim, tem muita gente boa, tem muita gente boa. Eu imagino que para essas pessoas que depois, quer dizer, há anos eu não encontro com elas, né? Eu acho que para muitas delas, quer dizer, tudo isso que foi depois aparecendo, né, e que continua aparecendo, eu imagino que deve ter sido um choque. E você Tremendo, contar essa história tremendo. aqui nesse momento do Brasil, com essa divisão que nós temos aqui, né? Pois que, é. que não é uma divisão meio a meio, tá? De jeito Embora nenhum. insistam, metade não é Não, metade, não é é, metade de não é, jeito nenhum. não é. Tem 25, 30% ali que gritam de montão, que fazem um barulho gigantesco, que dá a impressão que é muita gente, Exatamente. e parece que o país está dividido, Claro. não tá? Não, e dá essa impressão porque eles são treinados para isso. Pois é, Né? mas aí, então no meio dessa gente, tem aquela gente que enquanto nós estamos conversando aqui, eu estou terminando de montar um programa, o Café Brasil, que eu vou quando o programa for publicado, o Leadercast, esse programa já saiu, vai se chamar, acho que é o 612, Biologia Política, né? Que legal. E ali eu falo de uma pesquisa de uma universidade norte-americana, onde o pessoal separou dois grupos, o grupo dos conservativos e o grupo dos liberals, Sim. que, traduzindo para português aqui no Brasil, a grosso modo a gente pode dizer conservativo nos Estados Unidos são os de direita aqui Sim. no Brasil, liberals nos Estados Unidos são os de esquerda aqui no Brasil, Exato. porque a esquerda americana se apossou do termo liberal, Exato. e o liberal de lá não tem nada a ver com o liberal daqui, né? Nada a ver. Então eles botaram o grupo de direita e de esquerda e fizeram um processo, um estudo interessante com eles, botando ali os aparelhinhos, medindo impulso emocional e tudo mais, e descobriram que o pessoal de direita tem uma reação muito forte a imagens não prazerosas. Sim. Então, imagem de um acidente de carro, imagem de um ferimento, de uma tragédia, alguma coisa assim, a reação era muito forte de parte do pessoal de direita. Já o pessoal de esquerda tem uma reação muito forte para imagens prazerosas. Então, a imagem da praia, do coelhinho, aquela coisa toda. Então, davam duas demonstrações de que cada um reagia de um jeito, o que define que, biologicamente, o cara que tem a cabeça na direita, ele enxerga um mundo diferente do cara que tem a cabeça na esquerda. O cara que tem a cabeça na direita, ele está preocupado com as ameaças da vida e quer combatê-las, Sim. o que, do ponto de vista evolucionário, tem explicação. Ele Claro. tá mais preocupado com o tigre de dente de sabre Sim. do que com a maçã, Com a né? maçã. E o cara da esquerda é o contrário, ele está mais preocupado com a maçã do que com o tigre. Então, a hora que os dois se encontram, o cara da direita diz o seguinte: não, cara, tem que ter arma para todo mundo, tem que se proteger, precisa do exército forte e tudo mais. E o cara da esquerda, nada disso, tem que ir lá pegar a árvore, cara, deixa disso, o mundo não é tão perigoso assim, tira as armas, acaba com isso e dá essa brigalhada toda que nós estamos vendo aí, que tem uma razão biológica, né? Então, eu olhando para você, eu vou ter um olhar biológico, ou seja, é assim que eu enxergo. Se eu tentar te mudar, se não for um processo como esse que você passou, que é uma Sim. quebra cognitiva, cara, você experimentou aquilo e levou um processo inteiro até falar, cara, não deve ser, não é. Vou ter que fazer alguma coisa. Exato. Não vai mudar nunca. Não vai mudar. Não vai mudar Não nunca. vai né? mudar. Então É o que o Ernesto Sábato, que é um escritor Sim. argentino, ele diz assim: convencer sim. é infrutífero. Entendeu? Quer dizer, não se trata de você tentar mudar a pessoa por convencimento. Não. A pessoa tem que passar por um processo, entendeu? Sim. Ela tem que viver as coisas. Como é que é? Ninguém muda porque vê a luz, só muda quando sente o calor. Exatamente. Esse é o ponto, isso, né? é perfeito, é isso aí. mesmo. Mas eu estava dizendo isso para você para dizer o seguinte: então, se há essa compreensão biológica, cara, o fato do cara ser de esquerda não é quer dizer que ele é ruim. Não, cara, bicho, ele é meu vizinho, ele é meu amigo, claro, os filhos dele pô. brincam com o meu, eu tomo chopp com ele, a gente se diverte, cara, é uma festa, cara, é muito legal, a gente vê série, a gente comenta, na hora que entra em política, o pau quebra. Claro, Entendeu? claro. Então, Não, mas
Há pessoas desonestas e honestas Em todos os lados. em todos os âmbitos, Sim. né? Sim, Isso aí não tem absolutamente nada a ver, não é? E aí você resolve, você tá lá trabalhando na gráfica, né? Você já estava casado, já tinha separado, já tinha uma pensão, etc. Eu já estava no meu terceiro casamento, terceiro relacionamento, digamos, né? Ok. Que é a pessoa com quem no fim acabei me casando mesmo. Para valer. Que é a mulher que está comigo. Ótimo. Até hoje. Quanto tempo? Que ano nós estamos? 2001? 2002? É por aí, né? Foi quando o Lula assumiu, início 2002, 2003, por aí. Exatamente. Né? E aí, você resolve continuar lá ou resolve montar teu negócio? Eu quero saber como é que chega agora no que você está fazendo hoje. Então, aí o que acontece? Aí eu começo a trabalhar para as editoras, né? Como preparador de originais, como revisor. Você é um freela ou você é funcionário dela? Um freela. Freela. Okay. Sempre freela. Ok. Sempre. Então, há anos freela. CLT não mais. Não tem mais CLT. Não mais. Tá. E abri uma microempresa, né, como é o obrigatório aqui no Brasil. E comecei a prestar serviço. Sem 13º? Sem 13º. Sem férias? Sem férias. E também sem uma estrutura. Você não tem empregados, não tenho nada. Você era um Lone Ranger. Eu na frente do computador ou na frente das provas impressas dos livros, corrigindo. Né? E aí, é claro, trabalhando dia e noite. Né? Você já era um terceirizado antes de existir o termo terceirizado. Trabalhando direto. Essa reforma previdenciária que está vindo aqui agora não te afeta, porque você já faz isso. Talvez afete se eles mudarem o período de contribuição, porque para aposentar falta pouco tempo agora, né? Espero que não mudem, não ferrem comigo agora, né? Pô? Mas então eu fazia isso, vivia disso, né? Mas eu tinha uma experiência no jornal, em Jundiaí, em que eu também escrevia. Quer dizer, eu comecei como revisor e gradativamente fui assumindo outros cargos. Né? Quer dizer, logo depois de ser revisor, um belo dia eu cheguei para o diretor do jornal e falei, pô, mas escuta, esse editorial aqui tá uma bomba, pô. Né? O editorial não pode ser isso, o editorial tem que ser ligado ao que o jornal está contando, entendeu? Então, assim, tinha um crime monstruoso em Jundiaí e o editorial saía sobre o Dia da Bandeira. Sim. Eu falei, gente, isso aqui é uma coisa esquizofrênica, pois aqui não é editorial, né? Bom, aí no fim o que aconteceu? Eu me tornei o editorialista do jornal. Escreve você então, pô. Bom, mas foi ótimo, né? Imagina, eu fiquei quase 5 anos escrevendo editorial todo dia. Quer dizer, trabalhava no jornal, cumpria a minha função. Né? Depois eu ia para casa. Quando chegava 8 horas da noite, 9 horas da noite, eles me ligavam e diziam assim, a manchete vai ser tal, e assim assado, e então daqui 1 hora o motorista passa por aí para pegar o disquete com o texto. Que imagine, essa coisa de internet ainda não nada disso. Nada disso. Você tinha um computador. Sim. Mas você não estava ligado como a gente é hoje, entendeu? Você não usava mais máquina de escrever, né? Mas... E era o motorista buscando... Aí eu sentava no computador, fazia o texto, o motorista passava, pegava o disquete, levava e... Então, na verdade, trabalhava em 2 turnos quase, né? Então, o que aconteceu? Você aumentaram o teu salário para ser... Aumentaram, aí aumentaram, graças a Deus. Aí, entendeu? Aumentaram o salário, e aí eu fui, no fim eu cheguei uma espécie de um secretário de redação, digamos, entendeu? Mas fiz de tudo, fui pauteiro, fui chefe de reportagem, fiz reportagens, tá? E me apaixonei mesmo pelo jornalismo, gostava muito, né? Bom, mas e aí, graças à influência da minha esposa, né, eu voltei a escrever.
O cara diz assim, mas você gosta, é a sua área, né? Por que você não escreve? Então eu fui escrever para um site que existe até hoje, que foi onde eu voltei a produzir meus textos, que é o Digestivo Cultural. Sim. Onde muita gente escreveu. Do Daio Borges. Exatamente, do Júlio. Do Júlio. Então ali foi que eu voltei a escrever, entendeu? Voltei a escrever ali, depois comecei a produzir para o Rascunho, onde eu estou até hoje. Quer dizer, praticamente 15 anos de Jornal Rascunho, 14 anos de Jornal Rascunho, uma coisa assim, né? Produzindo todo mês um texto. Né? Sim. Então é isso, quer dizer, e aí também começaram os cursos. Então, né? essa parte aqui, eu queria entrar agora seria outra parte do programa que eu quero, quer dizer, você tem como função hoje, principalmente escrever, você é um escritor. Sim. Né? Você tem livros publicados? Tenho livros publicados. Quantos livros você já tem publicados? Tenho 3 livros publicados. Nenhum deles deixou você milionário? Infelizmente não, pô. Cara, infelizmente não. O mercado do livro brasileiro tem tanta coisa que já foi implodida e voltou nova e renovada, e o mercado do livro não consegue, cara, não sai daquela onda. Mas sabe qual é o problema, Luciano? O problema do Brasil é que nós não temos leitores. Entendeu? O número de leitores nosso para o objeto livro, né? Quer dizer, na verdade são 2 problemas. Não sei se você quer entrar nisso agora. Pode entrar, porque acho que eu tenho mais uns 4 problemas. Então, eu acho que assim, são 2 questões a respeito das quais eu vivo falando. Né? Quer dizer, primeiro nós temos essa questão. Quer dizer, nós achamos que nós não precisamos de leitores. Os próprios escritores acham. Então você vai ver, por exemplo, as crônicas do Olavo Bilac. Tem lá uma crônica dele que diz assim, olha, o principal nós já temos, que são os bons escritores. O resto vem depois. Você pega, o Cândido fala isso muito bem. Quer dizer, como é que era a estrutura do sistema intelectual nosso, né? Na época do Segundo Império. Quer dizer, quem era escritor era leitor. E quem era leitor era escritor. Esse vício, esse problema, ele continua se repetindo até hoje. Então o que acontece? O escritor, ele acaba escrevendo para o colega dele, que também é escritor. Entendeu? Então hoje, o que acontece? É mais importante para o escritor inventar alguma loucura linguística, fazer alguma experiência de tentativa de vanguarda, de inovação linguística, do que apenas contar uma boa história. Agora, com isso o que acontece? Acontece que ele não tem leitor. Ninguém está interessado em ler um livro para ficar decifrando um quebra-cabeça. Ninguém quer ler um livro para ter que ficar, entendeu? Descobrindo por algumas pistas, afinal de contas, o que esse cara está falando ou não está falando. Não, o leitor quer ler uma boa história, pô. É isso que o leitor quer. Ele quer ser seduzido pelo livro. Então, por isso que o modelo autoajuda tem tanto sucesso. Claro que funciona. Né? Sim. E também, se você escrever aí um livro que seja uma ótima história, vai vender bem, claro. Mas o problema qual é? O problema é esse. Quer dizer, primeiro, nós temos um problema de formação de leitores. Né? Quer dizer, e aí você não precisa ir muito longe, não precisa fazer grandes estudos sociológicos. A coisa é simples. Né? Você pega um país como a França, por exemplo, né? Vamos supor que você é um romancista francês, que está aí no seu 2º, 3º livro. Bom, você lança um romance novo, assim, de cara, a tua primeira edição vão ser 30 mil, 40 mil exemplares, tá? Aqui no Brasil não passa de 2.000 exemplares. Sim, e olhe lá, hein? Tá? E olhe lá. Então começa por aí. Bom, se você, romancista francês, né, por uma obra e graça aí da justiça divina, você ganha
maior prêmio francês, que é o Goncourt, do dia para a noite, meu velho, você salta de 20, 30 mil exemplares para 1 milhão de exemplares. Num paizinho que é, assim, o que é? Equivale ao estado de São Paulo, é menor que São Paulo, que o estado de São Paulo. Né? Num paizinho como a França. Aqui, o cara pode ganhar todos os prêmios literários do país. Ele não vai chegar a 10 mil exemplares. Então não adianta a gente vir com teorias aí loucas, entendeu? Há um problema histórico, sociológico. As pessoas não são alfabetizadas, as pessoas ou são alfabetizadas, mas são analfabetos funcionais. Quer dizer, nós temos um problema para resolver aí. Sim. Nós temos que solucionar isso. Sim. Senão você nunca vai ter público. Tá? Então, de um lado você tem essa questão. E do outro lado você tem um grupo enorme de escritores, tá? De editoras, de professores, que ficam defendendo isto. Quer dizer, que a boa literatura é a literatura difícil de ser lida. É a literatura que privilegia a invencionice linguística, entendeu? A boa literatura é a literatura de vanguarda. Se você não escrever difícil, não é bom. E aí você tem um outro aí problema. O que acontece? Aí você tem o problema que é o pesadelo logístico, que é o Brasil. Aí os caras claro. me deram um exemplo da Alemanha. Eu estava discutindo, eu estava estudando essa coisa de distribuição de livro, que eu não me conformava com isso. E o cara me dando exemplo, falou, cara, na Alemanha é o seguinte, o sujeito tem uma distribuidora de livro, ele acorda de manhã, ele enche a van dele de livros, sai, roda o dia inteiro, claro. E no final do dia ele voltou com a van vazia, porque ele com a van dele, ele distribuiu os livros deles em 10, 15, 20 cidades. Sim. Aqui no Brasil não dá para você botar numa van e ir para uma cidade, porque são 100 quilômetros de distância. Claro. E ele não consegue fazer isso no Brasil. Então a logística brasileira é um pesadelo, né? Mas quero mandar um livro claro. para Picos. Sim. Luciano, pensa o seguinte, essa comparação para mim explica o que é o Brasil hoje. Imagina o volume de editoras que nós temos, tá? Sim. Nós temos centenas de editoras. Grandes, você quer dizer, centenas grandes médias, entendeu? Porque para mim são milhares. Não. São milhares. Nós temos muita editora, muita editora. Me diga quantas livrarias nós temos. Pois é. Nós não temos livraria, Luciano. Então, você está perguntando livraria ponto para vender livro? Pois é. E se perguntar redes, então são 3, exato. 4. Mas assim, veja uma cidade como São Paulo. Sim. Agora, vá numa capital, sei lá eu, como, não sei, Recife, Manaus. Não precisa ir longe. Belém. Sim. Entendeu? Sim. Quantas livrarias você encontra nesse lugar? Percebe? Então, assim, há uma disparidade cultural aí que nós não conseguimos resolver. Isso nós só vamos conseguir resolver com um investimento brutal em educação. Entendeu? Mas investimento é sério, não é 20% do orçamento. Nós temos que fechar o país e falar, nós vamos passar 10 anos, entendeu? Formando gente, preparando gente. Tem que ser uma coisa monstruosa para tentar resolver a coisa. Eu diria até que, olha, eu não sei nem se você tem que aumentar o volume de dinheiro, não. Você tem que gastar direito, cara. E a gente é absolutamente também, incapaz de gastar o dinheiro direito aqui. E a hora que esse investimento der certo todinho, a gente passou uma fase, o livro de papel já ficou como um artigo de luxo. Né? Sim. Porque o que você está falando é o seguinte aqui, a democratização da distribuição da cultura no Brasil é um negócio terrível. Claro. Cinema, são 2 ou 3 distribuidores, entra agora Vingadores do Choquei em 98, 100, 500 salas e tira do ar tudo que não for aquilo, que não for Blockbuster. Claro. Blockbuster, olha o que eu estou falando aqui. Blockbuster, né? Então a distribuição cultural do cinema é horrível, faltam salas de cinema no Brasil de montão, a distribuição dos livros é esse terror que nós falamos aqui. Então, o teatro nem se fala. Sim. Quem é que vive de teatro aqui no Brasil? Museus. Então, tudo aquilo que diz respeito à distribuição da cultura
é um desastre no Brasil. O que sobra? Sobrou a internet. Exato. Ela me dá acesso a isso tudo, né? Então, claro. Nós estamos no meio de uma transição. Quer dizer, eu sou o cara que tenho que passar a transição. É uma salvação cultural. Sim. Né? E política para o Brasil. Sim. Política. Sim. Se não fosse a internet, nós não estamos conversando aqui. Nós estamos, inclusive, discutindo aqui o que vai acontecer na eleição desse ano aqui, de 2018. Eu acho, para mim, essa é a eleição da internet. Esta vai ser a eleição da internet. Também quando as redes sociais vão ter um papel que, se não tiver igual, vai superar o da televisão. Claro. Porque vai ter pouco na televisão. Cara, para mim, rede social vai atropelar a questão da televisão. Já está atropelando. Sim, e vai ser uma coisa... Já está atropelando. E o reflexo disso na cultura é notável, né? Quer dizer, essa garotada que vinha sendo formada para virar leitor, quando puder, um leitor de livro de papel, é a molecada que abre um celular e tem acesso a todo tipo de informação. E está sendo treinada a ler a informação de forma fragmentada. Sim. Eu não sei explicar direito. Esse é um problema. Esse é um problema, então, entendeu? Pega o Machado de Assis com o seu livro maravilhoso, aquela história que tem começo, meio e fim. Essa molecada tromba com aquilo e fala, não der. Anteontem teve uma discussão num grupo que eu participo de podcasters. Entrou num grupo, os caras quebraram o pau, uma puta discussão. Aí um dos organizadores entra e faz um texto que diz o seguinte: que caralhos aconteceu com esse grupo? Certo. E aí no texto ele vai dizendo, pô, que é um absurdo, cara. O cara entra aqui, só porque ele falou uma coisa que você não gosta, você tem que xingar. Que é isso, a gente devia estar trocando ideia. Fez um texto muito legal lá, que ele coloca, pô, que coisa é essa? Aí eu vou na área de comentários e tem uns 5 comentários dizendo assim, grande demais. Eu vou ler quando der. É isso aí. Textão eu não leio. Mas é isso. Eu vou esperar virar podcast para eu dizer minha opinião a respeito. Mas cara, era um texto de Facebook, bicho. 3 parágrafos. 4. Porra! Pois é. Textão. Pois é. Não, a juventude hoje, entendeu? Elas leem Twitter. Elas leem, não. Sim. Ela lê Twitter. Sim. Entendeu? Juventude lê Twitter. O que está criando um novo tipo de escritor. Está criando um novo tipo de escritor, mas é um problema, né? Por quê? Como é que você vai botar a Ilíada e a Odisseia em 140 caracteres? Não, é impossível, cara. Né? É impossível. Deixa eu deixar claro aqui, porque daqui a pouco vai vir um mimimi. Eu não estou dizendo que o que está acontecendo é pior do que eu estou existindo. Eu estou dizendo o seguinte: aquele modelo antigo, ele não vai desistir do ponto de vista de produção, de alta produção hoje em dia. Então, evidentemente, nós vamos continuar sempre tendo excelentes escritores que vão produzir Ilíadas e Odisseias. Claro. Isso vai ter pro resto da vida. Claro. Agora, um cara desse, para ser o grande vendedor dos milhões de exemplares, como um modelo a ser seguido, esse cara vai perder para esses youtubers, para esses blogueiros, para esses caras que estão produzindo esses fragmentos. Pois é. E o leitor vai ter que aprender a conectar esses fragmentos. Sim. Como é que eu conecto 150 tweets de 140 caracteres para com isso, fazer um assunto com começo, meio e fim? Olha, é uma coisa assim, veja, eu acho que são 2 linguagens completamente diferentes. Sim. Agora, do ponto de vista do produtor de conteúdo, ele precisa estar habilitado a trabalhar com todas essas linguagens. Tá? Então, eu vejo por mim. Eu tenho conta no Twitter, estou sempre tweetando, eu tenho conta no Facebook, estou sempre publicando, né? Mas eu também produzo os ensaios longos, os livros, compreende? Então, você tem que se adaptar a isso. Agora, nós precisamos de uma educação, entendeu, que prepare o leitor para ler tudo isso. Nós precisamos do leitor completo. O cara que lê o Twitter, que se informa, que acha legal, que curte, que replica o conteúdo e que até produz, entendeu? Twitta e se manifesta. Isso é fundamental, é ótimo. Mas ele também precisa ler a Odisseia. Entendeu? Ele também precisa ser capaz de parar num final de semana ou 1 hora por noite e ter esta capacidade, então, de acompanhar um discurso mais longo, mais profundo, mais elaborado. Né? A solução não é dizer que só um dos lados é que está correto e que é o que vai vencer, o que é o que vai
predominar. Não pode ser isso. Uhum. Por quê? Porque romper com todo a tradição literária ocidental e tudo, quer dizer, nossa, isso provoca já está provocando. E no fim das problemas contas, seríssimos. Rodrigo, no fim das contas, Rodrigo, você pode fazer o que você quiser de novo de inovação. A base é o que foi feito lá atrás. Mas é claro. Vamos lá de novo. Não, é o que eu digo, todas as histórias já foram contadas. Os Vingadores novos, grande blockbuster que vai vender bilhões, etc e tal. Quando você pega o filme e olha o filme, cara, tá lá a jornada do herói. Tá tudo lá, tudo lá. Que está colocado ali é aquilo que já tive grego fazendo há não sei quanto tempo atrás. Sim. Então a raiz. Claro, tá mas sem dúvida, então, sem dúvida. Esquece isso tudo e vou criar criar o que novo, cara? Não tem nada novo, tudo já foi contado. Uhum. Agora a questão qual é? A questão é ter uma educação. Sim, assimile tudo que já foi contado. Exato, e que mostre a beleza disso. Compreende? Uhum. Essa é a nossa, é o grande trabalho que a gente precisa ter. Uhum. Né? Eu costumo dizer para as pessoas que nós precisamos de uma escola em que o aluno perceba, e o professor antes, claro, perceba que é muito mais legal ler um canto da Odisseia, do Homero, do que ler um capítulo do Zé de Alencar, entendeu? Que é um saco. Agora a nossa escola hoje faz o contrário. Ela obriga o cara a ler o Zé de Alencar. Já incute no moleque lá o horror pela leitura, né? De cara, entendeu? E não dá Homero. Sim. Compreendeu? Quer dizer, que é uma, assim, inclusive em termos de elaboração de texto, é uma leitura muito mais prazerosa, muito mais objetiva, muito mais clara, Homero, do que o Cecílio Alencar. Que é uma coisa cansativa, extremamente adjetivada. E entre Homero e Alencar, tem o Monteiro Lobato, que foi a minha formação. O Lobato é genial. A minha leitura, Lobato é genial. Quem me construiu esse tesão pela leitura foi o Monteiro Lobato, cara. E ali é inigualável, né, cara? Aquilo é maravilhoso, né? Quando eu comecei a ler, ganhei de presente o quê? As obras completas do Monteiro Lobato. Eu tenho o livro que, para mim, o Minotauro. Foi o segundo, foi Calçadas e Pedrinho, foi o primeiro, e aí veio o Minotauro, aí eu fiquei enlouquecido com aquilo. A chave do tamanho. Pois é, cara. Emília no país da matemática. Vai atrás. Mas me diga uma coisa aqui, então. Hoje você, inclusive, tem uma escola. A tua escola, né? Que você dá aulas. É uma escola virtual, ok. Internet. Que você tem um curso de. Eu tenho um site. Sim. Tem um site. Como é que é o site? É rodrigogurgel.com.br. Ok. Tá? Então, nesse site o que tem? Tem lá os artigos, né? E tem os cursos. Tem uma área de cursos. E o que acontece? Quer dizer, há um curso semestral, que é uma oficina de escrita criativa. Tá? Então, são 12, 13 aulas em que nós vamos analisar todos os aspectos da escrita de ficção. Tudo ensino à distância? Tudo ensino à distância. Você com aula via internet, alguma coisa assim, tá? Aula via internet, ao vivo. Ok. Tá? E as pessoas no final da aula mandam as perguntas, eu respondo ao vivo. E depois, na terceira parte do curso, eles podem então mandar os textos que eu vou corrigir e conversar e mostrar os problemas, os aspectos positivos e tudo mais. Então essa é a oficina de escrita criativa. Essa tua oficina de escrita criativa, não importa escrever para quê? Não. O que é que é uma escrita, é uma oficina voltada para quem quer produzir ficção. Ok. Você quer escrever um conto, tá. Você quer escrever um romance, entendeu? É para esse tipo. Ok. Tá? Okay. Depois tem cursos menores que aí são voltados para gêneros específicos. Então, um curso só para quem quer escrever crônica ou para quem quer aprender a escrever crônica. Um curso só para quem quer escrever não ficção. Tá? Você quer escrever artigos, quer escrever ensaios. Tem um curso específico sobre isso. Isso não é um curso que está lá que eu posso fazer agora? Não. Tem data para acontecer? Tem data para acontecer. Tem data, tá. Eu abro novas turmas semestralmente,
Essas turmas são abertas, as pessoas se inscrevem, tudo. E aí esses cursos menores, eles são gravados. Mas o que acontece? No decorrer do curso, o aluno vai mandando as dúvidas por e-mail para mim. Você responde. E aí, na última aula, eu faço uma aula só respondendo todas as dúvidas. Entendeu? Tá. Qual é a metodologia sempre? Né? A metodologia sempre é transformar, antes de tudo, você num bom leitor. Não há bom escritor sem ser antes bom leitor. Então, quer dizer, você sempre tem que partir do texto, mostrar como bons autores acharam boas soluções. Aí você como que decifra isso para o aluno, mostra para ele como é que aquele texto que é bom funciona, por que ele funciona, o que está escondido ali, que o leitor comum não consegue enxergar, né? E mostra para ele então como ele pode fazer algo semelhante, como ele genial, pode, entendeu? A estrutura é sempre essa. Então muitos dos testemunhos dos alunos, quer dizer, sempre dizem isso, quer dizer, eu agora sou um leitor diferente. Quer dizer, eu agora leio com uma outra atenção. Eu agora sou um leitor malicioso. Quer dizer, eu consigo... o que está por trás? O que esse cara está querendo? Por que isso aqui funciona? Por que isso me agrada? Então, por que isso é bom e esse outro exemplo aqui não é bom? Então, assim, no mínimo, o aluno sai com essa visão. Se o escritor é um cínico, o aluno vai perceber. Ele vai, entendeu? Entendi. Mas vai perceber também a técnica literária. Sim. Quer dizer, o que está ali naquele estilo por que um estilo é diferente de outro e por que um estilo me atinge mais, me agrada mais do que outro. E evidentemente, uma pessoa que fizer um curso desse aí e quiser escrever para o Twitter vai sair com ideias fabulosas lá. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, aí é uma questão de você... Quer dizer, quando você descobre como o texto funciona, você pode escrever qualquer texto. Essa é a verdade. Não há mais limite. Se você pegasse o Machado de Assis e colocasse ele para viver hoje, ele ia escrever para o Facebook, ia escrever para o Twitter e talvez tivesse um grupo no WhatsApp, entendeu? Ou no Telegram, e também continuaria produzindo os contos e os romances. Ele estaria aberto, porque é o que ele fazia na época dele. Ele escreveu milhares de crônicas para jornais, que era a comunicação rápida da época. Você continua sendo um Lone Ranger, um lobo solitário. Pois é, continua. Nos teus últimos 30, 40 anos, você é um lobo solitário. Sempre assim. É a tua empresa, sou eu você sozinho. Sentado atrás, na frente do computador, na escrivaninha. Dá para viver a vida assim? Dá para ganhar a vida assim? Dá para ganhar a vida assim. Dá para ganhar. Porque agora, isso é um modelo de empreendedorismo. Então, agora exige trabalho. Esse programa aqui é sobre liderança e empreendedorismo, tá? Certo. E você está me trazendo... Eu acho que você é o primeiro cara que eu trago aqui, em mais de 100 programas, que tem essa... O Olavo, cara. O Olavo foi assim. O Olavo é outro. O Olavo é outro, que sou eu sozinho. É sozinho. Claro, produzindo e não tenho estrutura, não tenho equipe, não tenho nada, sou eu e eu produzindo. E agora, faz isso um negócio. O Olavo é um gênio, né? Eu sou um crítico literário. Agora o Olavo tá... Como diria aquele cara da escola do professor Raimundo, há controvérsia, sabe? Porque você falou o nome do Olavo aí... Eu sei como é que é. Bom, mas sabe o que é? Eu não posso falar mal do Olavo. Primeiro porque, assim, ele é meu amigo. Sim, né? sim. Quer dizer, e segundo, porque assim, eu tenho uma puta admiração por ele, então não tem jeito. Não, mas pra mim, tem ele como, é um cara. gênio, Olha, cara... Rodrigo, quanto mais gente eu vejo com tempo de estrada, com experiência, com tudo mais eu encontro gente que admira muito mais do que
do que critica o trabalho do Olavo. Cara, todo mundo tem lados lá que você pode questionar. Mas, é como eu falo assim, quando o Olavo começa com a Carolice, aquela coisa toda, eu falo, bicho, não é pra mim isso aí. Não é Mas, cara, eu tenho todos os livros do cara aqui, bicho. Eu fui pra lá falar com ele. Claro. Eu peguei a assinatura dele, eu bebo daquela foto, porque tem muita referência legal ali, de primeira linha, e não me importa. Sim. Não tô preocupado se o cara é de direita, esquerda ou não. O que tem ali é uma riqueza de referências. Sem dúvida. Você sai de lá e fala, meu... Mas você sabe que nem a carolice dele me atrapalha. Pois é. Porque eu também sou carola. Então, mas e como você, tem vários... Eu até tô preocupado com isso, porque é o seguinte aqui, eu tô vendo que todos os caras da linha conservadora estão fazendo um trabalho excelente por aí. Então você pega aí, essa moçada nova que tá aparecendo, todos eles... tem o lance da carolice, da igreja por trás, etc e tal. Mas esse é um ranço cultural, entendeu? Que a gente precisa perder aqui. Porque assim, a igreja católica, que é a minha religião, o catolicismo... É a minha também, viu? Então, assim, ela me dá total liberdade para eu falar sobre o que eu quiser. Entendeu? Para eu escrever sobre o que eu quiser. Em nenhum momento da minha vida intelectual eu sento na frente do computador para produzir um ensaio, para fazer um Twitter, para dar uma aula, e eu me sinto constrangido, entendeu? A não falar sobre algo ou dizer de outra maneira. Então esse estereótipo da Igreja Católica como uma censora, como uma podadura, olha... Para mim isso é uma bobagem, é uma tremenda bobagem. Isso é uma coisa eu falo o seguinte, eu não que não tem fundamento. Eu não sigo, eu não participo. A minha formação é católico, apostólico, romano, igreja até os 18 anos de idade. Quando eu comecei a pensar um pouco mais, eu falei, cara, não, e me desliguei, me desconectei, meus filhos não seguem e tudo mais. Mas eu também fiquei anos. Mas a minha construção foi toda ela em cima dos valores judaicos, cristãos, claro, isso etc. Aí não morre, né? E eu dou graças a Deus por isso. E ainda falo o seguinte, cara, se minha construção tivesse sido muçulmana, budista, hindu, talvez o resultado fosse igual, cara, porque quando você vai na raiz, os valores estão todos ali colocados, né? Quando você vê um grupo que está saindo fora da curva, é um grupo extremista, cara, que está fazendo bobagem, que está fora do caminho. Cara, aquilo não pode ser o que representa o todo aqui, né? Então, eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, quando começa o discurso da Carolice, eu me afasto. Falo, sim. Não vou me atrapalhar, não vou deixar de vir, não vou deixar de curtir, mas não vou ler aqui agora e passar tempo. Eu vou partir para outro passo lá. Não, e a gente faz isso sempre. Não, e vai chegar a hora, viu? Vai chegar a minha hora. Tudo tem coisas que você separa para ler mais tarde ou coisas que você tem sede para ler na hora. Isso é absolutamente normal. Mas vamos lá, então. Quem quiser então te encontrar, vai encontrar pelo rodrigogurgel.com.br. Okay. Teu Facebook? É Rodrigo Gurgel. Ok. Né? Eu tenho a página e tenho também o perfil. Né? Quer dizer, tem a página do crítico literário e professor Rodrigo Gurgel e tenho o meu perfil pessoal. Né? E tem a conta no Twitter também, que é Rodrigo Gurgel. Legal, cara. E aí... Excelente. E tem os livros, né? Tem os livros. Sim. 2 dos livros. Posso falar um pouquinho? Por favor. Sobre 2 livros, porque assim, há alguns anos, no jornal Rascunho, eu cheguei à seguinte conclusão, porque eu escrevia só sobre literatura estrangeira, basicamente. E quando o meu editor pedia para escrever sobre um autor nacional, eu falava, puta, mas que saco, Rogério, pelo amor de Deus, né? Deixa eu escrever sobre Dostoiévski, né? Sobre Tolstói. Mas aí um dia eu fiquei pensando o seguinte, eu falei, mas está errado. Quer dizer, se eu não der conta de entender aquilo que o Ortega y Gasset fala, né? Quer dizer, se entender a sua circunstância, se eu não der conta de compreender isso, eu vou ser um intelectual incompleto. Eu preciso enfrentar isso, eu preciso dar conta da minha circunstância, da minha situação cultural. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou reler
todos os principais prosadores da literatura brasileira, ensaístas e ficcionistas. Aí cheguei para o Rogério e falei: Rogério, você topa fazer um projeto assim? Quer dizer, eu fico independente daí da sua edição mensal e nós vamos fazendo essa releitura em ordem cronológica. E ele topou. Então, os 2 primeiros livros, o Muita Retórica, Pouca Literatura, e o Esquecidos e Superestimados, quer dizer, eles reúnem, então, esses ensaios, em que eu estou gradativamente relendo todos os prosadores da literatura brasileira. E o teu ensaio é sobre o prosador, é isso? O prosador. Você vai pegar o nome e eu pego o cara e analiso o livro central dele. Tá. Então agora, esse ano estou encerrando o 3º volume dessa série, que sai o ano que vem. Eu estou fazendo a década de 30 e 40. Tá? Aí depois vamos continuar, o projeto é continuar até a década de 70. Legal. Então, esses são os 2 primeiros. E aí tem o Crítica, Literatura e Narratofobia, que é um termo que eu criei, que aí é a reunião de todo o meu trabalho como crítico nos últimos 15 anos. Entendeu? Aí lá eu falo sobre literatura estrangeira, tem ensaios autobiográficos, tem, enfim, Legal. É uma coisa bem variada, entendeu? Legal. E estão aí distribuídos? Não, isso aí você entra na Amazon, na Cultura, na Saraiva e os livros estão aí. Então a minha vida é essa, é livro. Meu cara, é isso aí. Talvez mude um pouquinho, né? Daqui a pouquinho, né? Você vai ter que começar, quando fala livro, interpretar como os Kindles da vida, os leitores digitais, mas etc. Mas isso eu já uso, né? Já sou usuário, assim. Você se adaptou bem ao digital? Muito bem. Então, o cheirinho da página, o virar da página. Olha, faz falta. Sim. Faz falta. Mas não é um impeditivo. Não é um impeditivo. Eu leio PDFs muito bem, né? Aliás, tem um leitor fantástico que eu uso no iPad, que é aquele Goodreader, não sei se você conhece. Sim, conheço. Que é ótimo. Sim. Uso o Kindle também. Sim. Que também resolve muita coisa. Porque, assim, o que me ajudou muito, eu fui pro leitor digital para solucionar um problema do meu trabalho. Porque o que acontece? Eu leio anotando na margem do livro. Sim. Entendeu? Então os meus livros são destruídos, o meu é assim também. Totalmente. O livro fica todo desbeiçado, fica E quando o teu termina a leitura, aquele livro vira uma obra de arte. Sem dúvida. Aquilo é uma delícia você passar por ele. Vira uma obra de arte e vira uma arma que pode ser usada contra você. Porque assim, eu escrevo os piores palavrões quando eu não gosto, entendeu? Quer dizer, cara, você sabe que eu adoro comprar livro em sebo. E quando o livro chega, quando eu fico louco, cara. Que delícia você encontrar delícia, claro. a sublinhou, cara, eu acho o máximo isso. Pois é. Fala, puta, alguém pegou isso aqui. Pois é. Não, no futuro, se alguém tiver paciência de ler as minhas anotações, ele vai saber exatamente o dia que eu estava de saco cheio, o dia que eu estava de bom humor, entendeu? Que legal. Mas aí o que acontece? Eu pegava essas anotações todas e eu tinha que passar para o arquivo onde eu ia escrever um ensaio. Então imagina, é um trabalho de pedreiro, eu tinha que copiar tudo aquilo que eu tinha escrito. Agora com o livro digital não. Quer dizer, depois você liga no computador e ele passa as notas todas para você com extrema facilidade. Isso aí. Então eu consegui cortar uma etapa muito trabalhosa do meu trabalho intelectual. Você que é escritor ou pretende ser escritor, dá uma dica aí, aquela que você me deu lá pra gente encerrar o programa aqui. Você chegou aqui, já me deu de cara uma dica do programa que você está usando para escrita. Como é que é o nome dele? Eu sempre recomendo. Scrivener. S-C-R-I-V-E-N-E-R. Scrivener. É um processador de texto. Sim. Mas não é um Word, tá? É uma coisa assim, imagina uma carroça
E como é que é o nome daquela do carro que os caras usam naquele filme De Volta ao Futuro, lá, o DeLorean lá. O exatamente. Tá? É comparar as duas coisas. Sim. Tá? Ele mostrou para mim lá esse projeto. Na verdade, não é um processador de texto só, mas você abre um projeto e joga para dentro dele o vídeo do YouTube, o recorte da matéria, junta tudo como um projeto PDF, e no meio dele você vai escrever o teu texto. E todo o material que você precisou está junto ali, na mesa. Eu até perguntei se era igual ao Evernote, né? Não, é muito melhor. E você falou, cara, é muito melhor. É muito melhor. E, inclusive, você pode também puxar as suas notas do Evernote para dentro do seu projeto. Scrivener, é fantástico. Muito bem. Terminamos aqui com uma dica do grande Rodrigo Gurgel. Mestre, muito obrigado por ter vindo aqui. Olha, eu fico agradecido. Espero ter a chance de estar mais em contato contigo. Cara. Vai ser um prazer. Olha, vocês não vão ouvir essa parte da conversa, mas nós ficamos quase 1 hora conversando antes de começar a entrevista. Foi. E assim, vocês não fazem a ideia de tudo que o Luciano me ensinou, entendeu? Eu saio daqui hoje maior do que quando eu cheguei. Muito obrigado. Viu? Obrigado a você por ter vindo aí, cara. Seja sempre bem-vindo. Tudo de bom. Sucesso. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Leadercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly/escolha inteligente. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de 1.000 assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça que vale a pena. cafebrasilpremium.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.